Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, estou de volta no meu ambiente de trabalho, normal, né, comum, e nós vamos iniciar aqui a nossa aula de número 6, and we are going to start our English class, lesson number 6. Nós vamos aprender o uso do there is and there are, tá? There is, there are, pronto, né? E é muito fácil, é muito simples, tá bom? Nós vamos iniciar aqui. É importante que você entenda o seguinte, isso que nós estamos vendo agora nessa aula é o uso do verbo haver, no sentido de existir, em inglês, ok? E a gente faz isso, né, a gente utiliza, vamos dizer assim, a gente expressa o verbo haver em inglês a partir da união entre a partícula, a palavra there, e o verbo to be, tá? A palavra there, sozinha, significa lá ou ali, tá? There, ali, né? Só que assim, quando você junta com o verbo to be, já tem o sentido de um verbo haver, do verbo existir, tá? E ela pode ser tanto singular quanto plural, tá? Essa expressão que forma, né, o verbo haver em inglês. Então é a junção de duas palavras, né, na verdade, there e depois o verbo to be. Então, mas é interessante porque em português nós temos, vamos dizer assim, um sentido básico para isso. Então, a gente vai ver isso aqui com detalhes, mas assim, em inglês você pode falar there is, como está bem aqui, ó. Bem aqui, dá para você ver, there is, que tem a tradução há ou existe, tá? Pode ser uma das duas traduções, não é que seja, isso tem muito aluno que comete esse erro, há existe, there is significa há existe, né? Tem muito aluno que até escreve na prova, quando vai traduzir there is ou there are, coloca há existe, não. São duas traduções possíveis, ou você escreve há ou você escreve existe, tá bom? Não é há existe, tudo junto, tá bom? É um dos dois. Então, there is pode ser traduzido como há, no sentido de existir, e existe, tá? Ó, é claro, né? E nós temos o there are, que é a forma do plural. Repara que aqui você tem o verbo to be, ó. O verbo to be no singular, e aqui o verbo to be no plural, tá? There is and there are, tá bom? E o there is, você pode traduzir dessas duas formas. O there are você pode traduzir como há também. Pode traduzir como há. Ou existem, se for traduzir como no sentido de existir, tem que ser existem, se for plural, tá bom? A tradução em português, ela acaba se tornando idêntica, né? Se você utilizar a expressão há, tá bom? Mas no inglês tem essa diferença, tá bom? There is pode ser há no sentido de existir, no singular, ou there are, há também, mas no sentido de existir no plural, tá bom? É importante que você entenda isso. Mas não tem nenhuma dificuldade, fora essa questão aqui. E, claro, na forma interrogativa, assim como quando você faz uma pergunta com o verbo to be, usando o verbo to be, então assim, o verbo to be vem para frente, tá bom? Então repara aqui, ó. Is there a mouse in the kitchen? Is there a mouse in the kitchen? É uma pergunta. E o verbo to be, ele veio para frente. Mesma coisa aqui, ó. Are there many students at school? Are there many students at school? Você vê que o are, ele veio para frente, foi para frente, né? Se fosse uma afirmativa, estaria bem aqui, né? Estaria bem aqui, ó, nessa posição aqui e aqui. Mas como é uma interrogativa, uma pergunta, o verbo to be vem para frente, tá? Então fica is there, are there, tá? E na forma negativa, nós colocamos o not, né? Logo depois do verbo to be. There is not a mouse in the kitchen. Oh, there is not. Repara aqui, o not bem aqui. There is not, não há, a mouse in the kitchen. É um camundongo na cozinha, vamos dizer um ratinho, né? There are not many students at school. There are not many students at school. Tá bom? Não há muitos estudantes na escola. Aqui é uma pergunta. Are there many students at school? Aqui é uma negativa. There are not many students at school. Ok? Então você vê que não tem dificuldade. Você apenas tem que entender a forma afirmativa, a forma
interrogativa e a forma negativa do verbo existir em inglês. Tá joia? E é importante você lembrar da forma singular e plural. Singular, nós utilizamos is, no plural, nós utilizamos are, tá bom? Lembrando, there, sozinho, a palavra sozinha significa ali, mas aqui tem outro sentido totalmente diferente, porque você está juntando com o verbo to be. Passe para o plural. Como é que ficaria esse aqui? Ó? Is there a car in the garage? Garage. Então, repara o seguinte. Aqui é uma pergunta, né? Mas eu quero passar para o plural. Então, você vai passar essa pergunta para o plural. Repara o seguinte, em inglês, esse aqui é um artigo indefinido, se você se lembra que significa um ou uma. Então, aqui é, is there a car in the garage? A car aqui seria um carro. Um carro, ou seja, um não é no sentido numeral. Lembra que o numeral é one, né? One, two, three. Isso aqui é o sentido de artigo indefinido. Um carro, um carro qualquer na garagem. Is there a car in the garage? Como é que ficaria esta pergunta no plural? Lembra que tem que colocar na forma de pergunta. Então aqui, qual é o plural de is? Né? Qual seria o plural de is there? Seria are there. Então ficaria are there cars in the garage? Né? Mas, poxa, professor, cadê o are aí, esse artigo? Esse artigo indefinido, esse are, ele só aparece no singular. Ele não aparece no plural. Então, no plural, ele some. Are there cars in the garage? Há carros na garagem? Né? Tem algum carro na garagem? Tem alguns, né? Vamos dizer, tem carros na garagem, né? Então, você vê que o are, ele some. Então, are there cars in the garage? Tá? E aqui, uma negativa. There is not a TV in the living room. Living room seria a sala, né? Sala de estar. Não há uma TV na sala de estar. Né? Uma aqui também não é no sentido, em inglês aqui não é no sentido de numeral, tá? É no sentido de uma TV qualquer. Não há uma TV na sala de estar. There is not a TV in the living room. No plural vai ficar there are not TVs in the living room. There are not TVs in the living room. Então repara o seguinte, que a única coisa que mudou aqui, ó, na negativa, aqui está na interrogativa e aqui está na negativa. Tá? O que acontece? Aqui a única coisa, na verdade, que mudou foi a forma, né? Aqui está no singular e aqui está as duas aqui em branco estão no singular e essas frases aqui estão no plural. Tá? Are there cars in the garage? Ó, você vê que aqui tem um are. There are not TVs. Olha o are bem aqui, ó. Enquanto que aqui tem is, né? Na forma do plural que eu estou pedindo aqui, vai ter o are. O not veio aqui porque eu estou passando essa frase aqui que está na negativa, eu estou passando para o plural. Então o not continua normal. There are not TVs in the living room. Né? Are there cars in the garage? Se eu quisesse falar numa forma afirmativa, there are cars in the garage. Né? Há carros na garagem, mas aqui eu estou falando na forma interrogativa. Estou perguntando, are there cars in the garage? Então você vê, tá? Essa diferença do verbo to be também aqui na frente. Tá? E na negativa, você apenas acrescenta o not depois do verbo to be. Aqui está is e aqui está is porque está no singular, mas em amarelo está na forma do plural. Há também as formas contraída, tá bom? Que você pode utilizar, tanto na forma afirmativa, você pode contrair o... Não é tão... quer dizer, é bastante comum, mas eles gostam muito de contrair também na forma negativa, tá? Por exemplo, você utiliza o there is, vai ficar there's, tá? There's. Se for na negativa, por exemplo, there isn't. Aquela forma mesmo negativa contraída que a gente viu no verbo to be comum, tá? Bom, basicamente é isso. Você vê que é um conteúdo bem simples. Se você tiver alguma dificuldade, retorne o vídeo, assista de novo, faça anotações. Pode pesquisar também outros vídeos. Dê uma olhada no seu livro, porque o livro também explica isso. E o livro trata sobre a forma do there mais o to be no passado. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, ok?
Muito obrigado pela atenção. See you there. Né? Eu coloquei essa aqui. Thanks a lot. See you there. Lembra que aqui esse there está sozinho, então vejo você logo mais ali na próxima aula. Tá bom? Bye, bye. Tchau.